Ela perdeu o voo. Mas o que aconteceu em seguida vai fazer você questionar tudo sobre o destino. Aeroportos têm um jeito de fazer você se sentir pequeno, como se fosse apenas mais um rosto em um mar infinito de viajantes. Foi exatamente assim que Danielle River se sentiu enquanto corria pelo aeroporto internacional Sky Harbor de Phoenix, sua bolsa de ombro apertando em seu ombro e seu cartão de embarque apertado na mão como se contivesse todo o seu futuro. Porque, de certa forma, continha. Ela tinha exatamente 14 minutos para ir do Terminal B para o Terminal D, para seu voo de conexão para Los Angeles. Se perdesse o último trecho de sua viagem para Seattle também estaria perdido. E perder esta viagem não era uma opção. Não quando esta era sua primeira chance real de ser entrevistada para um emprego que poderia mudar tudo. Danielle olhou para a tela acima do portão D4 enquanto passava apressadamente por um Starbucks lotado. Seu coração afundou. Embarque final. Ótimo. Simplesmente ótimo, ela murmurou para si mesma, abrindo caminho através do tráfego humano como um running back no quarto. E então ela ouviu, um senhor idoso com um casaco cinza enrugado, curvado sobre um carrinho de bagagem perto do posto da TSA. Sua mala havia caído de lado, seu conteúdo derramado, algumas camisas, alguns papéis e o que parecia ser um porta-retratos de família. Ele estava lutando para se curvar, os joelhos tremendo como se pudessem ceder a qualquer segundo. As pessoas passavam por ele como se ele fosse invisível. Ninguém nem mesmo diminuiu o passo. Danielle congelou por meio segundo, dividida entre dois mundos. O portão que prometia seu futuro e o estranho que claramente precisava de ajuda. Seu peito apertou. Não faça isso, ela sussurrou para si mesma. Você não pode se dar ao luxo. Mas quando o velho estendeu a mão para o porta-retratos caído, sua mão tremendo tanto que ele quase o deixou cair. Algo dentro dela se quebrou. Ela suspirou, enfiou o telefone no bolso e correu até ele. Senhor, deixe-me ajudá-lo com isso, ela disse, agachando-se e pegando suas roupas espalhadas. Oh, obrigado, ele respirou, sua voz rouca. Essas mãos, elas não funcionam como antes. Sem problemas. Ela sorriu, colocando a foto de volta na mala. Você está viajando sozinho? Sim, meu filho deveria vir, mas ele... O homem fez uma pausa, limpando a garganta, e Danielle notou como seus olhos brilhavam atrás dos óculos. Ela não insistiu. Ela apenas fechou a mala, carregou-a no carrinho e olhou para seu portão uma última vez. O relógio na parede marcava 14h41. Seu avião partiria às 14h50. Ainda assim, ela apertou a alça do carrinho dele e disse: vamos, vou levá-lo ao seu portão. Mas Danielle não tinha ideia de que ajudar este homem custaria o voo e mudaria sua vida de uma forma que ela nunca poderia imaginar. Enquanto eles se moviam lentamente pelo aeroporto, a mente de Danielle não estava no tempo. Estava no homem que se apoiava pesadamente na alça do carrinho. Sua respiração era superficial, seus passos incertos. Ela ajustou seu ritmo para que ele não se sentisse apressado. Você sabe para qual portão está indo? Ela perguntou, sua voz calma, embora seu estômago estivesse apertado. Ele apertou os olhos para a passagem em sua mão trêmula. Portão F7. Acho que é isso que diz. Danielle assentiu. F7. Isso era do outro lado do terminal. Ela mordeu o lábio, mas manteve o sorriso firme. Chegaremos lá. E enquanto ela dizia isso, ela se perguntou se significava para ele ou para si mesma, porque, para ser sincera, a vida não estava exatamente do seu lado ultimamente. Danielle tinha 33 anos, morava em um pequeno apartamento em Albuquerque, Novo México, e trabalhava em 2 empregos apenas para manter as contas em dia. De dia, ela trabalhava como recepcionista em uma clínica odontológica. À noite, ela limpava escritórios no centro da cidade. Não era glamouroso, mas pagava as contas mal. Na maioria dos dias, ela pulava o almoço para economizar dinheiro, e não tirava férias de verdade há mais de 5 anos. Esta viagem para Seattle não era uma férias, era a chance dela. Uma empresa de marketing lá a chamou para uma entrevista, uma posição de nível de entrada que poderia finalmente tirá-la do ciclo interminável de viver de salário em salário. Não era garantido,
mas era esperança. E esperança era algo que Daniele não podia se dar ao luxo de perder. Ela acordou às 4 horas da manhã para esta viagem, dirigiu 2 horas até o aeroporto para pegar seu primeiro voo, e agora estava uma conexão da cidade que poderia mudar sua vida. Tudo dependia disso. Seus amigos provavelmente a chamariam de louca por parar. Sua irmã Alina definitivamente chamaria. Alina era prática, do tipo não arrisque por estranhos. Ela havia avisado Daniele antes de partir: mantenha a cabeça baixa. Pegue seu voo. Não seja uma heroína. E por um segundo lá atrás, Daniele ouviu aquela voz em sua cabeça. Mas então ela viu as mãos do velho tremendo, os lábios apertados como se ele não quisesse chorar na frente de estranhos, e ela simplesmente não conseguiu ir embora. Enquanto caminhavam, ela olhou para ele novamente. Ele parecia frágil, mas havia algo em seus olhos cansados, sim, mas aguçados, como se houvesse mais nele do que o corpo frágil e o casaco gasto. Você está visitando a família? Ela perguntou, tentando tornar o silêncio menos pesado. O homem riu suavemente, embora tenha saído mais como uma tosse. Pudesse dizer isso. Indo para Los Angeles primeiro, então. Bem, não importa muito. Daniele assentiu educadamente, sentindo que ele não queria compartilhar detalhes. Bem, estou indo para Seattle para uma entrevista de emprego. Oh! Suas sobrancelhas se levantaram. Que emocionante! Sim, se eu chegar lá, ela disse com uma risada curta. Ela tentou fazer parecer uma piada, mas o nó em seu peito apertou, e pela primeira vez desde que ela parou para ajudá-lo, o peso do que ela poderia perder começou a surgir. Seus olhos piscaram para o relógio mais próximo, 14h44. Ela engoliu em seco, mas o homem parou de andar, e o que ele disse em seguida faria Daniele esquecer completamente o tempo. O velho parou perto de uma fila de assentos perto de uma janela com vista para a pista de taxiamento. Ele agarrou a alça do carrinho como se fosse a única coisa que o mantinha de pé. O coração de Daniele deu um pequeno aperto. Ele parecia exausto. Você está bem? Ela perguntou gentilmente. Sim, sim. Só preciso de um momento, ele respondeu, sentando-se lentamente em uma das cadeiras. Sua voz carregava aquele tom seco que vem com a idade e talvez um pouco de orgulho. O tipo que odeia admitir fraqueza. Daniele estacionou o carrinho de bagagem e se agachou ao lado dele. Posso pegar um pouco de água ou algo para comer? Ele balançou a cabeça, embora suas mãos ainda tremulassem ligeiramente. Água seria bom, se não for muito incômodo. De jeito nenhum. Volto já, ela disse, pegando sua bolsa de ombro e indo em direção a uma pequena banca de jornais a poucos metros de distância. Enquanto ela estava na fila para uma garrafa de água, seus olhos se voltaram para o relógio acima. 14h46, seu portão nem estava neste terminal. Uma pontada de ansiedade atingiu seu estômago com força. Ela ainda poderia conseguir, talvez, mas teria que correr como se sua vida dependesse disso. E agora, isso parecia um tipo diferente de situação de vida ou morte. Quando ela voltou, ele estava olhando pela janela para um avião taxiando lentamente pela pista. Ela lhe entregou a garrafa, e ele a aceitou com um leve sorriso. Obrigado. Qual é o seu nome, jovem senhora? Daniele, ela disse, sentando-se na beira do assento ao lado dele. E o seu? Walter, ele disse simplesmente, girando a tampa da garrafa. Seus dedos se atrapalharam por um segundo antes que ele conseguisse abri-la. Walter Kensington. Daniele sorriu. Prazer em conhecê-lo, Walter. Igualmente, e obrigado por parar. A maioria das pessoas simplesmente passou direto. Daniele deu de ombros levemente. Bem, a maioria das pessoas não sou eu. Ele riu disso, um som suave e caloroso. E isso é uma coisa boa. Havia algo na maneira como ele disse, como se estivesse estudando, realmente a vendo. Daniele de repente se sentiu um pouco constrangida, passando uma mecha de cabelo atrás da orelha. Você está viajando sozinho? Ela perguntou, mais para quebrar o silêncio do que qualquer outra coisa. Sim, meu filho deveria me encontrar, mas os planos mudam. Ele deu um pequeno suspiro. Parece que os planos sempre mudam.
Daniele assentiu lentamente, sem saber o que dizer. Ela olhou para o tempo novamente, 14h48, sua garganta apertou. Preciso ir. Mas então Walter se inclinou para frente, segurando a alça do carrinho. E por um segundo, pareceu que ele poderia cair. Daniele instintivamente estendeu a mão, estabilizando pelo cotovelo. Tem certeza que está bem? Ela perguntou, sua voz firme agora. Sim, sim, ele disse, recuperando o equilíbrio. Apenas essas pernas velhas. Elas não cooperam mais. Daniele exalou lentamente. Ela não podia deixá-lo assim. Não quando ele mal conseguia ficar de pé sozinho. Vamos, ela disse, enlaçando o braço no dele. Vamos levá-lo a esse portão. Ele olhou para ela por um momento, algo ilegível piscando em seus olhos. Então ele assentiu. Você é muito gentil, Daniele. Não há de quê, ela disse com um pequeno sorriso. Eles começaram a se mover novamente, Walter se apoiando nela tanto quanto no carrinho. A caminhada era lenta, dolorosamente lenta para alguém que tinha menos de 2 minutos para pegar seu próprio voo. Cada passo parecia tempo escorregando. O coração de Daniele batia forte. Ela olhou para o telefone. 14h49, seu avião estava embarcando e ela estava no meio do terminal errado. Eles finalmente chegaram à placa que apontava para o portão F7. O estômago de Daniele afundou. Ainda era uma boa caminhada de 5 minutos. Para ele, talvez 10. Seu peito apertou como um torno. Walter, posso pegar um assistente de aeroporto para você? Eles têm cadeiras de rodas. Eles podem levá-lo mais rápido. Ele balançou a cabeça firmemente. Não, não, só mais um pouco. Eu consigo. Daniele hesitou, dividida por dentro, mas ela não podia forçá-lo, então ela continuou andando com ele, suas pernas gritando para correr para o outro lado. Quando eles viraram a esquina e viram F7 à distância, a tela acima do balcão dizia embarque encerrado. Walter olhou para ela com um leve sorriso. Obrigado, Daniele, por ficar comigo. Seu telefone tocou. Ela olhou para baixo. Uma notificação do aplicativo da companhia aérea. Seu voo para Los Angeles partiu. Daniele engoliu em seco. Seu peito parecia vazio. Era isso. Ela havia perdido sua chance. Mas antes que ela pudesse dizer uma palavra, um agente de portão se aproximou e cumprimentou Walter como se ele fosse da realeza. Senhor Kensington, estávamos esperando por você. Tudo está pronto. Daniele piscou, confusa. Esperando por ele. Walter assentiu para o agente e se virou para Daniele. Parece que é aqui que nos separamos. Ele estendeu a mão. Seu aperto, embora suave, era surpreendentemente firme agora. Obrigado, Daniele, ele disse novamente. Você fez mais do que sabe. Daniele forçou um sorriso, embora seu coração estivesse partido. Ela apertou a mão dele, virou as costas e começou a caminhar em direção ao balcão da companhia aérea mais próximo para descobrir seu próximo passo. Mas assim que ela chegou ao balcão, seu nome ecoou pelo terminal, chamado por alguém que mudaria tudo. Passageira Daniele Rivers, por favor, dirija-se ao portão F9. Daniele congelou no meio do passo, seu coração pulando como um CD arranhado. O anúncio se repetiu nítido no interfone. Passageira Daniele Rivers, por favor, dirija-se ao portão F9 imediatamente. Ela piscou para a placa mais próxima. F9. Aquele não era seu portão original. Seu voo havia partido. Então, por que estavam chamando ela? Sua mente disparou. Talvez a tivessem remarcado. Talvez, apenas talvez, ainda houvesse uma chance. Apertando sua bolsa de ombro, ela correu pelo corredor, seus tênis rangendo no chão polido. Cada segundo parecia mais pesado que o anterior. Quando ela chegou ao F9, uma jovem mulher em um uniforme azul marinho sorriu para ela como se a estivessem esperando o tempo todo. Senhora Rivers. Daniele assentiu sem fôlego. Sim, sou eu. É sobre o meu voo. O sorriso da mulher se alargou, mas havia algo quase secreto nele. Por favor, siga-me.
Daniele franziu a testa. Seguir você para onde? Olhe, perdi minha conexão, mas preciso chegar a Seattle esta noite. Você pode. Não se preocupe, a mulher a interrompeu gentilmente. Nós cuidaremos de você. Algo na maneira como ela disse fez Daniele parar de discutir. Ela ajustou a alça de sua bolsa e a seguiu, seus pensamentos girando como um carrossel. Nós cuidaremos de você. O que isso significava? Elas passaram por portões lotados, por um corredor silencioso que ela nunca havia notado antes. Seus tênis batiam suavemente no chão, o som engolido pelo silêncio. Não parecia mais um aeroporto. Parecia particular. Finalmente, a mulher parou em frente a uma porta de vidro elegante com um teclado prateado. Ela digitou um código e a porta clicou, abrindo-se. Por aqui. Daniele entrou e quase esqueceu como respirar. A sala parecia a saída de um filme. Poltronas de couro macias, iluminação suave, uma mesa de buffet cheia de petiscos gourmet e champanhe. Cheirava levemente a baunilha e flores frescas. Uma enorme janela dava para a pista de rolamento, mas não havia multidões ali. Apenas uma calma luxuosa e silenciosa que fez Daniele sentir como se tivesse entrado em outro mundo. Acho que você pegou a pessoa errada, ela sussurrou, apertando a bolsa com mais força. Não posso pagar por isso. A mulher sorriu novamente. Você está exatamente onde deveria estar. Sente-se. Alguém virá em breve. Daniele abriu a boca para protestar, mas então ela ouviu. Walter, exceto que ele não se parecia em nada com o velho frágil que ela havia ajudado a andar pelo terminal. Ele estava de pé perto da janela em um terno cinza-carvão que provavelmente custava mais do que o carro dela, falando com dois homens em blazers elegantes. Sua postura era reta, seus movimentos confiantes, toda sua presença era imponente. A respiração de Daniele ficou presa na garganta. Mas o quê? Walter se virou e, quando seus olhos pousaram nela, o mesmo sorriso caloroso se espalhou por seu rosto. Mas agora ele carregava peso. Poder. Daniele, ele disse, caminhando em direção a ela com uma firmeza que a fez questionar se sua fraqueza anterior havia sido real. Ela permaneceu congelada enquanto ele alcançava e estendia a mão. Obrigado por esperar. Eu esperava que tivéssemos a chance de conversar. Daniele piscou, tentando processar o que estava acontecendo. Eu não entendo. Que lugar é este? Por que estou aqui? O sorriso de Walter se aprofundou. Este é um dos nossos lounges privados. Nosso. Ela repetiu lentamente. Sim, ele disse, sua voz calma, mas carregando uma autoridade que se instalou na sala como a gravidade. Você vê, Daniele, eu sou o dono desta companhia aérea. Seu queixo caiu. Ela o encarou, a palavra atingindo-a como um trem de carga. Você o quê? Eu sou Walter Kensington. Ele disse de forma objetiva. Fundador e CEO da Kensington Air. Daniele não conseguia se mover, não conseguia pensar. O homem que ela tinha acabado de ajudar a recolher camisas espalhadas do chão, aquele que mal conseguia torcer a tampa de uma garrafa, era o dono da companhia aérea. Ela afundou na cadeira mais próxima antes que seus joelhos cedessem. Seu coração estava batendo tão rápido que ela pensou que poderia explodir através de suas costelas. Por quê? Por que estou aqui? Ela finalmente sussurrou. Walter sentou-se à sua frente, cruzando as mãos calmamente na mesa entre eles. Por quê, Daniele? Ele disse suavemente, pessoas como você são raras. Você abriu mão de algo importante para ajudar alguém que você nem conhecia. E eu não esqueço pessoas assim. A garganta de Daniele ficou seca. Ela abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Então Walter se inclinou, suas próximas palavras a fazendo-se perguntar se ela havia acabado de entrar em uma história boa demais para ser verdade. Daniele sentou-se imóvel naquela cadeira de couro, o sabor do choque pesado em sua garganta. O zumbido do ar-condicionado do lounge desapareceu sob o batimento cardíaco dela. Ela olhou para Walter. Não, Sr. Kensington, tentando conciliar a imagem do velho frágil e em dificuldades com a figura poderosa à sua frente agora. Você é o dono da Kensington Air. Sua voz falhou no meio da frase.
O sorriso de Walter suavizou-se quando ele assentiu. Isso mesmo. Daniele piscou novamente, ainda esperando que alguém pulasse e gritasse que aquilo era algum tipo de pegadinha. Então, o tempo todo você estava me testando ou... Walter levantou a mão gentilmente, sem testes, sem jogos, eu era exatamente quem você viu lá fora, um homem que precisava de ajuda. E você a deu sem hesitação, mesmo quando isso lhe custou. O estômago de Daniele se contorceu. Meu vô! Ela parou, esfregando as têmporas. O peso da conexão perdida a atingiu novamente. Aquela entrevista era tudo para mim. Walter inclinou a cabeça, estudando-a de perto. Contê-me sobre isso. Ela hesitou, sem saber por que ele se importava, mas algo em sua expressão, calma, genuína, a fez responder. Eu estava voando para Seattle, ela disse baixinho. Há uma empresa de marketing lá. Eles finalmente me chamaram para uma entrevista. É o tipo de trabalho que poderia mudar minha vida. Walter recostou-se, ouvindo atentamente, não como um bilionário condescendente com um estranho, mas como um homem realmente interessado em sua história. Você gosta de marketing? Ele perguntou. Eu amo, ela disse sem hesitação. Eu tenho feito pequenos projetos aqui e ali, campanhas de mídia social, branding para empresas locais, mas é difícil se destacar quando você está preso vivendo de salário em salário. Walter assentiu lentamente, e você abriu mão dessa chance por mim. Daniele mordeu o lábio. Eu não pensei nisso dessa forma. Você precisava de ajuda. Simplesmente pareceu a coisa certa a fazer. Os olhos de Walter suavizaram. Isso diz muito sobre você, Daniele. Mais do que você sabe. Por um longo momento, o silêncio se instalou entre eles, pesado, mas não desconfortável. Os pensamentos de Daniele giravam em 1.000.000 de direções. Por que ela estava ali? Por que ele estava contando tudo isso a ela? Finalmente, Walter falou novamente, seu tom mudando ligeiramente, mais calmo, mas com uma firmeza que a fez sentar-se mais ereta. Sabe, a maioria das pessoas neste mundo está com pressa. Sempre se movendo, sempre perseguindo algo para si mesmas. Mas você parou. Você viu alguém em necessidade e escolheu a compaixão em vez da conveniência. Isso importa para mim. Daniele soltou uma risada trêmula. Eu agradeço, mas honestamente, não sei o que acontece agora. Não posso pagar outro voo e minha entrevista. Sua voz falhou, e ela rapidamente abaixou o olhar, envergonhada pela pontada de lágrimas em seus olhos. Walter se inclinou para a frente, apoiando os cotovelos nos joelhos. Suas próximas palavras foram lentas, deliberadas, como se cada uma carregasse peso. E se eu lhe dissesse que você não precisa dessa entrevista? Daniele franziu a testa, confusa. O que você quer dizer? Walter sorriu. Não um sorriso polido desta vez, mas o tipo que sugeria algo maior. Eu sou dono de uma companhia aérea, sim, mas a Kensington Air é mais do que aviões. Temos parcerias em hotelaria, logística, até divisões de marketing, e agora estamos procurando alguém para liderar um projeto com o objetivo de construir campanhas de marca autênticas para comunidades locais. Alguém com criatividade, persistência e integridade. Daniele o encarou, a respiração presa na garganta. Você está me oferecendo um emprego? Walter riu suavemente. Estou lhe oferecendo uma carreira, se você estiver disposta a aceitá-la. Suas mãos tremiam em seu colo. Uma dúzia de pensamentos colidiram em sua cabeça de uma vez. Isso não pode ser real. Ele acabou de me conhecer. Por que eu? Por que você confiaria em mim com algo assim? Ela sussurrou. O olhar de Walter permaneceu firme, sua voz baixa, mas certa. Porque como você trata as pessoas quando ninguém está olhando me diz tudo o que preciso saber. Você escolheu a gentileza quando isso lhe custou. Esse é o tipo de pessoa que eu quero na minha equipe. Daniele engoliu em seco, seus olhos ardendo agora por um motivo diferente. Por um momento, ela não conseguiu falar. Tudo o que ela podia fazer era encará-lo, tentando entender como uma pequena decisão, um simples ato de humanidade, havia virado sua vida de cabeça para baixo. Finalmente, ela conseguiu sussurrar sim. O sorriso de Walter se alargou. Bom,
Então, considere-se parte do grupo Kensington. Cuidaremos de suas acomodações, levaremos você para casa em segurança e iniciaremos o processo de integração na próxima semana. Daniele riu, meio em descrença, meio em pura alegria. Eu nem sei o que dizer. Apenas continue sendo quem você é, disse Walter, levantando-se para apertar a mão dela. Seu aperto era firme, forte, não o toque trêmulo que ela sentirá antes. E enquanto ele a olhava nos olhos, sua voz carregava um calor que derreteu qualquer medo que restava dentro dela. Às vezes, ele disse suavemente, a vida recompensa aqueles que param para se importar. Mas Daniele estava prestes a descobrir. Este não era apenas um emprego. Este era o começo de uma vida que ela nunca imaginou. Daniele sentou-se em silêncio atordoada, seus dedos apertando a borda da cadeira. Ela havia concordado, mas seu cérebro ainda estava tentando acompanhar as palavras que acabavam de sair da boca de Walter Kensington. Uma carreira em sua empresa. Chega de ter 2 empregos. Chega de se virar, contando moedas antes de cada ida ao supermercado. Espere, ela disse finalmente, sua voz trêmula. Você está falando sério? Isso não é algum tipo de golpe publicitário ou algo assim. Walter riu suavemente, sentando-se na cadeira à sua frente. Daniele, não estou interessado em truques. Estou interessado em pessoas que fazem a coisa certa quando ninguém está olhando. Essa é você. A garganta dela apertou. Ela queria chorar, rir, gritar. Talvez tudo ao mesmo tempo. Eu nem tenho um currículo comigo, ela disparou, como se esse detalhe importasse agora. Você não precisará de um, respondeu Walter, sorrindo gentilmente. Você já me mostrou mais do que um pedaço de papel jamais poderia. Daniele pressionou as palmas das mãos nos joelhos, firmando-se. Sua vida inteira havia acabado de virar de cabeça para baixo em 20 minutos. A mulher que estava rezando para não perder uma entrevista agora estava sentada em um lounge particular, sendo oferecida uma função que parecia maior do que qualquer coisa que ela já havia sonhado. O que exatamente eu estaria fazendo? Ela perguntou cautelosamente. Walter se recostou, cruzando as mãos. Estamos expandindo nosso alcance comunitário por meio de um branding autêntico. Muitas empresas se concentram em números e esquecem as pessoas. Quero campanhas que pareçam reais, que importem. Preciso de alguém que entenda a luta, que saiba como se conectar. Essa é você, Daniele. Seus olhos se arregalaram. Quer dizer, eu só lidei com pequenos clientes, empresas locais. É exatamente por isso que eu quero você, disse Walter firmemente. Você sabe o que importa para as pessoas que atendemos. Estou lhe dando os recursos para fazer algo incrível. Daniele sentou-se, mal respirando. O peso do que ele estava oferecendo não era apenas um salário. Era uma chance de importar, uma chance de fazer um trabalho em que ela acreditava. Qual é o salário? Ela perguntou, meio brincando, porque sua voz tremia muito. Walter sorriu o suficiente para que você nunca mais precise ter 2 empregos. Daniele riu em meio às lágrimas que ela não percebeu que haviam escapado. Ela enxugou as bochechas rapidamente, envergonhada. Eu nem sei o que dizer. Diga sim, disse Walter simplesmente. E quando estiver pronta, venha para nossa sede em Los Angeles. Cuidaremos de todo o resto. Sua mente girava como um carrossel, mas lá no fundo, algo estável floresceu. Uma sensação de paz que ela não sentia há anos. Sim, ela sussurrou novamente, desta vez com convicção. Sim, eu farei. O rosto de Walter se iluminou com um calor que a lembrou do homem que ela ajudou pela primeira vez no terminal. Ele se levantou e ofereceu a mão novamente, e desta vez, quando ela apertou, seu aperto igualou a força dele. Você fez a escolha certa hoje, ele disse suavemente. Não apenas em me ajudar, mas em acreditar em si mesma. Enquanto ela se sentava novamente, tentando absorver tudo, uma aeromoça entrou com uma bandeja de taças de champanhe. Walter pegou 2 e entregou uma a ela. Aos novos começos, ele disse, erguendo sua taça. Daniele levantou a dela com dedos trêmulos. A gentileza, ela sussurrou, a palavra presa em sua garganta.
O tilintar de seus copos soou como uma porta se abrindo para um futuro que ela nunca pensou que veria. E enquanto ela tomava um gole, Daniele não pôde deixar de pensar. Nesta manhã, ela era apenas mais uma mulher cansada em um aeroporto superlotado. Agora ela era a mais nova contratada de uma empresa bilionária porque escolheu se importar quando ninguém mais o fez. Mas por mais surreal que este momento parecesse, a verdade era simples. Um pequeno ato havia mudado tudo. Horas depois, enquanto o carro particular a levava para um hotel 5 estrelas organizado pela equipe de Walter, Daniele olhou pela janela, observando as luzes da cidade se misturarem contra o céu escurecido. Sua mente repassou o dia como um filme. A pressa, o pânico, a escolha de parar. E agora, esta única decisão, o momento de escolher alguém em vez de si mesma, havia reescrito todo o seu futuro. Ela pensou em como teria sido fácil continuar andando, dizer a si mesma que não era problema dela. Era o que a maioria das pessoas fazia. Era o que a vida ensinava às vezes. Cuide de si mesmo porque ninguém mais o fará. Mas a gentileza, a verdadeira gentileza altruísta, ainda importava. E hoje provou que podia mover montanhas. Quando seu telefone tocou com uma mensagem de Walter, "Bem-vinda à família", Daniele sorriu em meio às lágrimas. Ela não apenas conseguiu um emprego. Ela teve a chance de viver com propósito. E enquanto o carro virava para a entrada do hotel, uma verdade se instalou profundamente dentro dela. Às vezes, a maneira mais rápida de chegar onde você deveria estar é parando para ajudar outra pessoa. Então, da próxima vez que você estiver correndo pela vida, pergunte a si mesmo: você pararia? Porque você nunca sabe quem está ajudando ou o quanto isso pode mudar sua vida. Se esta história te tocou, clique no botão curtir, compartilhe com alguém que precisa de esperança hoje e não se esqueça de se inscrever para mais lições da vida real que provam uma coisa: a gentileza sempre vence.